porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão diária, que é o Pastor BJ, seu companheiro todo dia de manhã aqui no YouTube. Que Deus abençoe sua vida, que Ele encha você de bênçãos, que o seu dia hoje tenha os caminhos aplanados pelo Espírito Santo e que mesmo nas adversidades, Deus esteja ao teu lado, te ajudando a aprender e a crescer com elas. Combinado? Já apertou esse joinha aqui, já se inscreveu no canal, já apertou esse like aqui no Instagram, gente? Faz isso, porque isso vai ajudar não apenas a gente a valorizar o nosso trabalho, mas também esse vídeo a chegar em muitas outras pessoas. Então, posso contar contigo? Aperta aí. Desde pequenos nós somos estimulados a escolher uma vocação. Toda criança, mais cedo ou mais tarde, vai ter que responder a pergunta: o que você quer ser quando crescer? E aí? O que você respondia quando era criança? Escreve aqui nos comentários que eu quero conhecer você melhor. Será que você responde astronauta, bombeiro, médico, veterinário? Tinha um amigo meu que o sonho dele era ser lixeiro. Já pensou? Pois é. Mas o que sempre me intrigou foi tentar entender por que a gente faz isso. Por que a gente tem um estímulo tão precoce sobre quem a criança quer ser quando crescer? Por que a gente quer estimular ela a pensar nisso o quanto antes possível? A gente sabe que isso não vai mudar nada, e inclusive isso não vai significar nada no futuro, porque ela ainda vai se desenvolver, vai refletir, vai descobrir, mas ainda assim, a gente pergunta isso constantemente para as crianças. Eu fiz isso para minha filha esses dias e ouvi que ela queria ser médica de princesas. Isso ocorre por um motivo, gente. O ser humano, ele nasceu com a necessidade de um propósito. Por falta de conhecimento, por falta de aprofundamento e muitas vezes por falta até de nos aprofundarmos mesmo na palavra de Deus, a gente geralmente associa o nosso propósito ao trabalho. Quando, na verdade, gente, a sua profissão ela é uma pequena parte do seu propósito, não é o seu propósito inteiro. A nossa geração tem sede de propósito, e isso poderia ser solucionado lendo apenas um livro. É isso mesmo, o seu propósito está escrito em um livro. Qual livro? Qual livro? Qual livro? Não estou falando da Bíblia, não. Não, embora a Bíblia também seja essencial. Esse livro em especial que eu quero falar hoje não é o livro da Bíblia. Na verdade, está na Bíblia o seguinte relato. Davi falou o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Isso está lá em Salmos, capítulo 139, versículo 16. Esse livro que eu quero falar hoje, nesse livro aqui mencionado por Davi, está escrito o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. A gente pode até ensinar isso aqui pensando que está falando de predestinação, tudo que eu vou fazer está escrito. Não, nada disso. Aqui está apenas falando de propósito. O plano de Deus final, o propósito final, está escrito no livro. A gente pode dizer que somos predestinados primeiramente para a salvação, mas também nós temos vários pequenos propósitos que podemos cumprir na nossa vida e que Deus nos permite escolher qual deles vamos cumprir com os dons que Ele colocou no nosso coração e com as paixões que Ele nos permitiu ter. Inclusive, esse vai ser o tema do próximo livro que eu vou lançar, que é Viva de Propósito. Depois eu vou falar sobre isso. Gente, voltando para o livro da Bíblia, né? Muito livro hoje. A Bíblia diz que existe um outro livro onde as informações sobre os nossos dias estão registradas. Mas esse livro não é um livro convencional, não é um livro normal, um livro de papel, um livro de caneta. Na verdade, a informação sobre os nossos dias, ela está registrada no livro do coração de Deus. E aí você pode perguntar, mas como assim é possível ler o coração de Deus? Sim. Na verdade, para ler o coração de alguém, você precisa estar em íntimo contato com ela. Eu conheço a Dani, convivo com ela há mais de 12, 13 anos e a gente se conhece tanto que eu consigo ler a mente dela, sabe? Não ler literalmente, mas quando ela está pensando no negócio eu vejo a afeição dela, eu consigo saber o que ela está sentindo no coração, sabe? Com Deus é a mesma coisa. Quando a gente passa tempo em comunhão com Deus por meio da sua palavra, a gente começa a entender o coração de Deus e o coração dele passa a ser o nosso e o propósito dele para a nossa vida passa a ser revelado, porque nós vamos querer cumprir o desejo do coração dele. Timóteo 3,16 diz que a palavra de Deus ensina, repreende, corrige, instrui, e a gente estar em contato com essa palavra vai nos fazer viver a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. A atuação do Espírito Santo nos mostra qual é a vontade de Deus. O convívio com Cristo nos mostra qual é a vontade de Deus. E sempre, sempre, sempre eu aconselho a todos que eu conheço a buscarem o seu propósito. E o melhor lugar para encontrar esse propósito é no coração de Deus. E para ler o coração de Deus, precisamos conviver com Ele. Sabe, uma vida sem propósito é uma vida sem sentido.
E ao longo dos anos eu percebo que as pessoas muitas vezes desistem de encontrar o seu propósito porque elas acreditam de que não podem ser encontrados, ou elas pensam que de repente vão escutar uma voz na cabeça dizendo: esse é o seu propósito, faça isso, quando na verdade não é assim. O nosso propósito, ele é revelado em um processo, à medida que a gente convive com Cristo, à medida que a gente está em contato com Ele, sabe? E o segredo da vida, mais até do que buscar o seu propósito, é se aproximar daquele em quem o seu propósito está escondido. Sabe, se aproxime de Cristo, tenha um contato diário com Cristo, conheça o coração de Cristo, porque os seus dias estão escritos lá dentro. Sabe, o propósito é uma jornada de intimidade diária com Deus, é uma jornada de renúncia do eu, onde você respeita sim os dons, os seus desejos, as vontades que você tem, mas você a submete ao senhorio de Cristo e você se submete ao desejo de estar no centro da vontade de Deus. A minha sugestão é que você se prostre diante do Eterno e que você peça a Ele que Ele revele a sua vontade. Eu quero inclusive fazer uma oração com você agora. Feche os olhos aí onde você está e repete comigo. Vai. Fecha o olho. Diz assim: Deus, que tipo de pessoa o Senhor quer que eu seja? Mostre-me por que eu existo. O que o Senhor quer da minha vida? Em nome de Jesus. Amém. Deus está à sua disposição. Ele quer revelar os propósitos dele para a sua vida. Mas para isso você precisa estar pertinho dele. Repita essa oração diariamente. Deus, qual é o seu propósito para a minha vida? Deus, o que você quer para a minha vida hoje? E mais do que pedir, dedique-se em dedicar e em passar tempo junto a Deus para poder conhecer o coração dele e as vontades dele se tornarem as suas e os propósitos dele se tornarem os seus. Aí sim você vai ter uma vida de propósito. Que Deus abençoe sua vida e que Ele dirija os seus caminhos hoje, amanhã e sempre. Um grande abraço. Tchau, tchau.